Boa noite, gente. Vamos continuar nosso vídeo sobre energia, né? Com os nossos bonequinhos. Vocês podem ver esse monte de rabisco, né? Que estão aqui. Mas para quem já acompanha desde o começo a série sobre energia, vai entender o porquê dos rabiscos, o que eles significam, né? Peço a todos e a quem estiver vendo esse pela primeira vez que voltem e acompanhem desde o começo a série para que possam entender o processo energético. Diferentemente dos outros, agora vemos aqui mais dois bonequinhos, né? Então vamos explicar didaticamente sobre doenças, curas e sobre transferência de energia ou doação de energia que acontece em qualquer terapia energética, né? Qualquer terapia fluídica, como dizem, seja uma oração, seja um passe, seja no reiki, seja num jorei, né? Jonrei, como chamam. Todos eles, apesar da referência cultural ser diferente, referência cultural, mas o processo é o mesmo, o processo é energético, né? Os nomes podem ser diferentes por causa da cultura de cada povo, de cada época. Então a nomenclatura é uma nomenclatura diferente, mas com o mesmo significado, né? E vamos entender sobre tudo isso. Começaremos explicando sobre doenças, né? Como vimos nos outros vídeos, entendemos que esses pontinhos de fora são energias, né? Vocês vão entender o que são energias vendo os outros vídeos. E os pontinhos de dentro também são energias. Esses pontinhos todos aqui são energias que ficam dentro desse campo áurico que cada pessoa tem. Essas energias, aprendemos anteriormente, são uma junção de pensamentos, sentimentos e emoções. Existe somente a energia mental, somente o pensamento ele existe, mas ele ainda é muito mais fraco do que as energias, a junção de todas as energias, de todos os sentimentos, de todos os pensamentos, de todas as emoções. Essa junção cria uma carga potente, vamos assim dizer. Então, essas energias que estão dentro do campo áurico de qualquer um desses bonecos, ou de vocês que estão me escutando, e de mim também, todos temos essas energias que são criadas pelo nosso pensamento, sentimento e emoções. Energias e fluidos são as mesmas coisas. Apesar de muitas pessoas ensinarem diferentemente, né? Mas não. São as mesmas coisas. Essas energias são os mesmos fluidos que o Espiritismo fala e que outros falam. Então, essa concentração de carga, vamos dizer, energética dentro do nosso campo áurico, ela existe. Vamos explicar a doença primeiro, para depois explicarmos a cura. No caso da doença, vamos nos apegar ao ponto da raiva, uma energia muito negativa. Então, dentro do nosso campo, por determinadas circunstâncias, por já não aceitarmos as questões da vida, por não sabermos lidar com as pessoas e com as coisas da vida, por tudo nos deixar nervoso, né? E afetar o nosso ego e nosso psicológico, então ficamos nervosos, com raiva.
né? E essa energia vai sendo criada dentro do seu coração. Consequentemente, ela circula em volta de você no seu campo áurico, enchendo o seu campo áurico de energia, como se fosse um copo. Imagine um copo enchendo de água escura, que é, no nosso caso do estudo, a energia da raiva. E esse copo transborda, certo? Como vimos no vídeo anterior, quando há esse transbordamento, vamos dizer que saltam energias para o ambiente, energias nossas, negativas, porque estamos falando da raiva, podem ser positivas também, mas estamos falando da raiva para ensinar a doença, sobre doença. Então, essas energias saltam para o ambiente ou para as pessoas, né? As pessoas só vão receber essa energia se elas também tiverem dentro dela afinidade, ou seja, tiverem a mesma energia dentro dela, certo? Para que nós entendamos. Mas o acúmulo dessa energia negativa, ele não faz somente isso. Ele penetra o nosso corpo físico, né? E pela questão celular, ele começa a danificar certas áreas do nosso corpo físico. Porque ele vai se acumulando tanto, essa energia, e sabemos que matéria, hoje em dia, nós sabemos que toda matéria é energia condensada, né? Então essa energia nossa vai se acumulando tanto dentro do nosso corpo, em determinados órgãos. Aí que está. Cada órgão vai ressonar com determinada emoção, sentimento e pensamento. Vamos dizer que a raiva ataque o estômago. Entende? Então essa energia vai se acumular no estômago, né? Cada órgão, isso já é conhecido pela ciência oriental, pela medicina oriental, cada órgão corresponde a uma emoção. Consequentemente, a um pensamento e a um sentimento. Então, cada energia criada vai danificar a estrutura de certo órgão. Isso não vai ser de hoje para amanhã. Isso pode ter vindo de outras vidas, porque já trazemos de outras vidas cargas, tanto negativas quanto positivas, cargas que não se desfizemos ainda, já trazemos de outra vida para trabalharmos e nos desfazermos dessas cargas hoje. Mas existe esse acúmulo de energia que está se condensando e desestruturando, desequilibrando determinado órgão. Essa energia se condensa tanto que ela cria uma doença física mesmo. Então vemos pessoas com úlcera, né? Tirando os casos de má alimentação, essas coisas, mas estou falando mais especificamente das doenças que a ciência conhece hoje como psicossomáticas. Então, tirando a questão de má alimentação, essas coisas, falamos de emoções. Essas emoções, essas energias, elas se concentram e desenvolvem doenças em determinados órgãos. Até vírus, né? Essas doenças, e até doenças virais e de bactérias, também vêm do espírito. Por quê? Porque o seu espírito, encarnado ou desencarnado, no caso, o encarnado, né? Cria tanta energia negativa, que estamos falando da raiva especificamente, e essa energia condensa no seu órgão. Mas também essa energia cria uma vibração no seu campo áurico, ela começa a vibrar em uma certa sintonia que abre espaço
para um vírus. Vamos dizer que isso seja o vírus. O vírus tem uma vibração energética também. Cada vírus, cada bactéria tem uma vibração energética. E conforme as suas emoções, você vai, ao mesmo tempo, acumulando energia negativa, estamos falando da raiva, hein? Acumulando energia negativa, jogando para o ambiente, jogando para outras pessoas que estão na mesma sintonia e abrindo uma porta no campo áurico e no sistema imunológico do corpo para que um vírus ou uma bactéria penetre e cause o estrago que tem que estragar, que tem que acontecer, né? Por questão e criação nossa mesma. Então, nós criamos a doença. Nós abrimos espaço para essa doença. Por isso, orar e vigiar de Jesus Cristo e todas as recomendações para o autoequilíbrio psicoemocional não é somente uma questão filosófica, mas é uma questão preventiva contra doenças. Então, daí criamos a doença. Certo? Então, deu para vocês entender como se criam as doenças. Agora, como se desfaz das doenças? Se curam as doenças ou se tratam as doenças? Existe o medicamento físico para tratar o corpo, porque o corpo já foi danificado, então precisa do físico. Não adianta você buscar somente o lado espiritual quando o físico está totalmente danificado. Há necessidade de buscar os dois lados, tanto o espiritual quanto o físico, para que haja uma total, 100%, cura, né? E nem sempre vai haver. Então existe o lado físico, o medicamento que entra no corpo e faz o seu trabalho físico. Mas também temos que fazer o nosso trabalho espiritual. E aí eu não estou falando de fazer magia, nem de corrente disso ou daquilo, né? Não que não possa acontecer, mas não estou falando somente disso. Eu estou falando de uma coisa muito, ao mesmo tempo, simples e não, né? Estou falando de você mudar a sua essência, a sua vibração energética. Se você criou a raiva, você tem que trabalhar essa energia da raiva para ir se desfazendo da raiva. E aí, com o tempo, você vai se desfazendo dessas energias. Não jogando-as para fora, mas mudando a polaridade. Ou seja, essa bolinha é uma energia negativa, né? Só que quando você trabalha da raiva, energia negativa da raiva, só que quando você começa a trabalhar, a meditar e a entender a vida e deixa de sentir raiva por determinadas coisas, essa energia negativa de repente se transforma em positiva, pois é a mesma energia, só mudou a polaridade, né? Ela só inverteu. Se ela estava aqui, passou para cá. Aqui, ó. Se ela estava aqui, passou para cá. Se ela estava no negativo, passou para o positivo. Então, houve uma inversão de polaridade. Porque você trabalhou o seu psicológico, o seu emocional, né? Para isso, você pode recorrer por ajudas, que são as transfusões energéticas. Ou seja, são ajudas. Essas não curam sozinhas. São, vamos dizer, analgésicos que vão tirar a dor e te relaxar para te dar tempo de você trabalhar a sua emoção, o seu sentimento e o seu pensamento. Por isso vocês podem ver em diversas religiões, igrejas, centros, cultos de variadas doutrinas, pessoas que vão lá, algumas conseguem a cura,
outras não. Outras só melhoram e de vira e mexe estão voltando de novo com o mesmo problema para serem tratados. Na verdade, essas pessoas não entenderam ainda que elas mesmas precisam se tratar, se curar emocionalmente, psicologicamente, né? Mudança de atitudes, ou seja, uma reeducação na vida, o que a doutrina espírita chama hoje de reforma íntima. Elas não entenderam que precisam fazer isso. E elas acreditam somente na terapia. Seja o passe, seja o reiki, seja um John Rei, seja a oração na igreja católica ou na igreja evangélica, o terço, né? Na igreja católica, seja a magia das ervas ou qualquer coisa. As pessoas colocam mais fé no externo do que no interno. Não que o externo não ajude, mas aí que está, é só ajuda. Se não houver o trabalho e o tratamento interno, se não houver uma conversa entre esses dois, se esse aqui, o terapeuta, seja ele quem for, não tiver um mínimo de conhecimento psicológico sobre o ser humano para conversar e tratar esse ser humano indicando o caminho certo, indicando, não forçando, não impondo. Quem nos trouxe o caminho e quem é o caminho, no sentido de ser o verbo em carne, é Jesus Cristo. Então, nós indicamos o caminho. Olha, meu irmão, estuda Jesus. Olha, meu irmão, esse sentimento que você está criando é um sentimento muito negativo que está te prejudicando. Então, você precisa se envolver com o paciente. O terapeuta precisa se envolver com o paciente para que haja um tratamento e talvez, porque depende de muito de merecimento e do trabalho da própria pessoa, então talvez uma cura real, tratando esse paciente de uma forma holística, ou seja, como um todo. Não só tirando uma parte daqui, uma parte dali, que quando a pessoa der uma volta na esquina, volta tudo de novo. Há necessidade desse treinamento psicológico de cada terapeuta. Seja o terapeuta, seja o pastor, seja o padre, seja o palestrante espírita, seja o passista, seja quem aplica o reiki, o John Rei, um simples terapeuta massoterapeuta, que muitos podem acreditar que não, mas lidam com a energia e com o sentimento das pessoas, shiatsu terapeuta e vários outros. Então precisa-se haver esse envolvimento para o tratamento das pessoas. Senão nós vamos ficar secando gelo. Toda semana a pessoa volta com o mesmo problema e nós absorvemos, muitas vezes, uns absorvem, outros não, a depender do equilíbrio interno do próprio terapeuta. Vamos secar gelo, a pessoa sai melhor, mas depois volta de novo. Só que em alguns casos você verá a cura. Mas por que alguns são curados e outros não? Porque esses alguns, por algum motivo, e às vezes mesmo sem saber, já estão fazendo o seu trabalho interno de inverter a polaridade. Isso independe de religião. Entende? E se queremos ajudar, não temos que ficar só secando gelo. Temos que conversar, sim. Temos que falar, né? E detalhe, não temos que falar somente o que a pessoa quer ouvir. Muitas vezes é na dor que a pessoa se transforma. Então, assim como Jesus falava às vezes palavras fortes, em certos momentos vai ser necessário você puxar a orelha de uma pessoa para que ela acorde. Porque às vezes a pessoa está tão acostumada com certo comportamento que ela acha normal aquele comportamento que é errado. Aí vão querer perguntar assim, mas quem é você para dizer o que é certo, o que é errado? Ora,
Nenhum de nós somos perfeitos. Mas se já estudamos a doutrina, se já estudamos Jesus, né? Se já estudamos Buda, então já temos um pouquinho, que eu digo 1/1000 de não superioridade, mas 1/1000 de caminho à frente do que essa pessoa no quesito intelectual, que muitas vezes não é moral. Às vezes o médium ou a pessoa que está aqui, ela pode conhecer muito, mas sentir pouco. Mas pelo conhecimento ela pode passar pela pessoa, para a pessoa, o conhecimento dela. O conhecimento é para ser dividido ou não é? Então, devemos observar sim. Aí a pessoa vai falar assim: ah, mas você fala e você não faz. Tudo bem, eu sou um ser humano, eu caio, eu escorrego na maionese, eu não sou perfeito. Quem é perfeito é Jesus. E se eu falo e não faço, então a chicotada é maior para mim, porque eu sei e não estou cumprindo. Mas isso não quer dizer que o que eu fale seja mentira. Quando a pessoa fala isso, de você faz, mas não cumpre, na verdade a pessoa quer continuar na mesma e está usando esse argumento para justificar. Entendem? A gente tem que entender que o que importa é a mensagem, não a pessoa. Não devemos nos basear no pastor, no padre, no palestrante, seja em quem for. Não devemos. Devemos nos basear em Jesus, nos ensinamentos que ele exemplificou, respeitando todos os guias da humanidade que tiveram na humanidade, todos os espíritos com um grau de superioridade que desceram, né, são os avatares que desceram até aqui para nos ensinar, respeitando a todos, mas Jesus é o máximo. Jesus tem um link direto com o próprio Criador. É com ele que aprendemos tudo. Os outros repassam, sem desrespeito a nenhum deles. Então, não devemos ter como guru o pastor, o padre, o palestrante, seja quem for. Devemos nos basear na mensagem de Jesus. E se o pastor, o padre, o palestrante escorregam na maionese, mas tem conhecimento e te passam o conhecimento, então apoie-se no conhecimento e não na pessoa. Porque é isso que vai trazer para você a cura. Ou para quem está doente, a cura. É o conhecimento transformado em sentimento. Que aí essa pessoa que está recebendo vai transformando o campo áurico dela, preenchendo de coisas positivas e apagando até fisicamente aquilo que estava negativo. Então vamos falar sobre doação energética. Como funciona a doação energética aqui? Seja a oração, seja o passe, o reiki. Existem várias técnicas, todas são respeitáveis. Mas a verdade é que se tivermos fé suficiente, não precisaremos de técnicas nenhuma. Só usamos de técnica porque ainda precisamos do externo para acreditar. Né? A magia que fazem nas esquinas ou em qualquer lugar só precisa do elemento material porque a pessoa ainda não tem força mental, emocional, psicológica suficiente, ou seja, evolução, para mexer com a energia sem necessidade do material. Isso serve para todos, até para mim. Claro, não estou querendo me fazer melhor que ninguém. Mas vamos explicar aqui. O que acontece aqui é o seguinte. O passista ou o terapeuta, ele não tem que somente estar concentrado mentalmente.
Não. Ele tem que criar energias positivas dentro dele, criar amor, criar paz, criar harmonia. Claro que muitas das vezes ele vai ser auxiliado pelo mentor, certo? Ele será auxiliado pelo mentor também. Mas ele também tem o papel de criar essas energias positivas para doar para a pessoa que necessita e que tem que acreditar no tratamento. Tem que ter esse link, senão esses dois campos áuricos aqui não se encontram. Por exemplo, se eu sou espírita e pego para dar passe numa pessoa evangélica, ferrenha, aquela que não acredita mesmo, praticamente impossível que as energias vão circular, porque a dúvida já criou a tal da barreira. A falta de fé já criou a tal da barreira. Lembremos da passagem de Jesus, onde ele tentou curar e muitos não foram curados porque não tiveram fé. Vamos ver o que é fé? Fé não é só acreditar externamente. Tipo assim, eu acredito nisso. Não. Fé é a junção da crença com a prática. Ou seja, se você tem fé no seu pai e seu pai fala para você não entrar naquele beco, que o beco é perigoso, então você obedece. Você não entra no beco. Porque você realmente tem fé no teu pai. Agora, se você não tem fé no teu pai, você até acredita que tem um elemento perigoso no beco, mas você se sente na liberdade de fazer. Isso é uma fé fraca ainda. Porque a fé verdadeira é aquela que Jesus falou. Quem tem fé e pratica é como se criasse uma casa sobre a rocha, onde vai vir qualquer tempestade e não vai derrubar. Então a pessoa tem que ter fé, tem que acreditar nessa energia. Se eu vejo que a pessoa é evangélica e não acredita, então eu indico ela para um pastor. Senhor, senhora, seja quem for, infelizmente eu não vou ajudar muito não. Então a senhora procura a igreja, que vai ser melhor. Por quê? Isso é respeitar a pessoa, isso é entender que ela acredita mais naquele lado do que no outro lado. Aí vamos querer dizer assim, mas os mentores não têm força? Deus não tem força? Gente, olha o que eu falei, Jesus tentou curar e não conseguiu curar todos. Se Jesus tentou curar e não conseguiu curar todos, quem são os mentores? Quem sou eu para curar uma pessoa que está sem fé? A fé da pessoa é muito importante, é o máximo. Ela tem que ter fé nela mesmo, que ela vai conseguir transformar essas energias, e tem que ter fé no terapeuta para que tudo possa fluir perfeitamente. Então, o terapeuta ele tem que ter, o que ainda está longe, nem todos os lugares têm terapeutas assim. Tem que ter, no mínimo, algum conhecimento psicológico sobre comportamento da pessoa, sobre o modo de falar das pessoas. Quando as pessoas estão demonstrando raiva, demonstrando medo, o terapeuta tem que ter essa sensibilidade. O terapeuta tem que conversar com a pessoa para poder, juntando peça por peça, desmembrar o problema e aí ele poder, vamos dizer, usar essa palavra, atacar o problema da forma certa. Porque, como falamos aqui, cada órgão vibra, ressona de acordo com sentimento e emoção. Então, a depender do que a pessoa está repleta, o terapeuta tem que saber qual emoção levar, qual emoção jogar. Se eu vou criar alegria dentro de mim, como você vai criar alegria para tratar os outros? Ora, quando você estiver com a mão estendida lá e orando, você pensa no momento alegre seu. Você pensa no momento que você teve amor. Você pensa no momento em que você teve carinho.
Crie cenas na sua cabeça que mexam com o seu coração. E aí você vai trabalhar a energia para doar. A mesma coisa é negatividade. Se você está vendo uma televisão e você vê uma cena ruim que não aconteceu contigo nem com um familiar, mas aconteceu lá do outro lado do mundo, muitas vezes essa cena mexe com o seu coração. Por quê? A imagem mexeu com o seu psicológico, com o seu coração e criou a energia negativa dentro de você. Por isso é muito importante prestarmos atenção naquilo que nós ouvimos ou vemos nas televisões e nas rádios, né? Ou na rua, ou em qualquer lugar, ou no celular hoje em dia, nas informações que estão muito rápidas. Então é assim que se manipula energia. Energia é sentimento, emoção, pensamento. Essa junção. Para você manipular, você tem que sentir, pensar e se emocionar. Isso é muito importante também para qualquer terapeuta que trabalhe com a saúde. Até o enfermeiro, até o bombeiro, né? Qualquer um que trabalhe com a saúde ou num momento de sofrimento do outro ser humano, é interessante ver esse vídeo e entender esse processo. Porque, por exemplo, um enfermeiro ou um bombeiro recebeu uma ligação e uma chamada que há um socorro no lugar tal e que a vítima está com suspeita de infarto, né? Independente se vai ser infarto ou não, automaticamente essa pessoa que trabalha com a saúde, se ela realmente está ligada com Deus, ela já tem que entrar em oração antes mesmo de sair no socorro, desejando todo o bem possível e criando dentro de si todo o sentimento positivo possível para aquela pessoa cuja ela já está com nome e idade na mão. Se o enfermeiro recebe uma chamada e sabe que alguma pessoa no quarto do hospital está com tal problema, ela tem que tratar essa pessoa com toda emoção positiva, todo sentimento e pensamento positivo possível. O médico também, qualquer terapeuta. Porque estamos trabalhando com energia. Já vimos muitas coisas de remédios não funcionarem. Remédios funcionarem para uma pessoa e não para outra, né? Terapias funcionaram para um e não para outra. Por que isso? Porque há discordância energética. E a pessoa não assimila o remédio, não assimila o tratamento energeticamente, psicologicamente, emocionalmente. Muitas vezes uma confusão externa deixou o paciente muito mais nervoso, com medo, e travou essa assimilação do medicamento ou da energia. Entende? Então, eu espero que todos possam entender esse vídeo, que todos possamos nos envolver mais, quem estiver trabalhando com magnetismo, com energia, possamos nos envolver mais com os pacientes, né? Possamos conversar, não só deixar essa pessoa entrar e sair da sala, possamos despender mais tempo. Muitas vezes queremos que as coisas se processem rápido, né? Que a pessoa venha, passe meia hora, tome um passe e vá embora e dá tudo certo. Mas em alguns casos podem funcionar, em outros vamos precisar de um tratamento maior, de semana até meses. Então, se não soubermos tratar psicologicamente, indiquemos algum psicólogo ou alguém que saiba. Isso não quer dizer que a pessoa é louca nem nada. Só estamos entendendo o processo energético de lidar com as emoções e com os sentimentos. Isso não está querendo dizer que a pessoa tem uma doença mental. Todos nós temos problemas em lidar com uma emoção ou com outra. Tem várias coisas que nos tiram do sério. Ainda temos porcentagens
de orgulho, de egoísmo, de raiva, né? Porque não somos perfeitos. Então temos ainda um pouco desse mal dentro de cada um de nós. A pessoa que diz que eu não tenho, eu não sinto nenhum mal, essa pessoa não se conhece ainda. Ela tem que, no dia a dia, diante das circunstâncias que acontecem, ela gravar o que acontece de negativo para ela perceber e agir assim, e agir assado. Então significa que eu tenho um pouco disso ou um pouco daquilo, sim. Todos nós temos, isso é normal. Não é imperfeição, inferioridade de ninguém em específico. Eu tenho, vocês têm, outras pessoas têm, né? Temos porcentagem, porque a nossa tendência, o ser humano é feito de camadas emocionais. O espírito, né, é feito de camadas emocionais, sentimentais. E a tendência da evolução é nos tornarmos puros em cada camada. Então, por exemplo, nessa vida eu posso ser 30% orgulhoso. Se eu sou 30% orgulhoso, é porque as outras porcentagens já foi trabalhado em outra vida. Então eu preciso trabalhar mais essa porcentagem até diminuir e me tornar 100% sem orgulho. Porque agora eu só tenho 30% ou 50%, vamos dizer para ficar mais fácil. 50%. Então os outros 50% já foi deixado lá no passado. Preciso me livrar desses outros 50% que ainda existem aqui dentro de mim. Muitas vezes não vou me livrar numa vida só. Mas tenho que eliminar e ficar 100% sem orgulho, 100% sem egoísmo. E por aí vai. Por isso que a evolução é longa. O caminho é estreito, né? Estreito por quê? Porque é entre dores, é entre sofrimentos e problemas. E temos que ter fé que vamos superar. Fiquem com Deus. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Paz e luz no coração de cada um dos meus irmãos.